Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema acaso ou providência. Já aconteceu com você alguma coisa inesperada em que você ficou assim totalmente perdida, sem saber o que fazer? O inesperado acontece, às vezes alguma mudança de lugar, de emprego, de cidade. Já aconteceu com você? E daí depois você percebe, você entende que foi providência de Deus, que Deus fez isso, que Deus determinou, que Ele tinha um propósito. Sabe, comigo já aconteceu. Eu estava terminando o doutorado, eu fui trabalhada, dar aula em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. E lá eu estava muito feliz, fazia 2 anos que eu estava lá, comprei um apartamento, era meu sonho dourado de ter minha casa própria, né? E minha mãe estava comigo, e minha mãe então ela foi ao médico. E o cardiologista disse que ela tinha só 6 meses de vida. O cardiologista lá de Maringá. E ela então ficou apavorada, assustada, nós também, e o sonho dela era voltar para o estado de São Paulo. E eu prestei concurso então na Unesp e passei e fui trabalhar então em Jaboticabal. Depois eu percebi que era um propósito de Deus. Minha mãe viveu 20 anos depois desse diagnóstico e era Deus movendo para que eu mudasse de cidade, mudasse de universidade. Tudo Deus tem um propósito, Ele nos leva para onde Ele quer. Lá em Lucas, capítulo 2, nós temos que isso aconteceu com Maria. Maria estava grávida de Jesus e no versículo de 1 em diante diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Sabe, o inesperado acontece. Ela está grávida, ela tem que sair, então, de Nazaré, da Galiléia, e ir para Belém, lá no Judéia. E na casa de Davi. César Augusto era poderoso e moveu e tudo isso? Não, Deus soberano determina. Em Provérbios 21:1 diz assim, que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Não sei se aconteceu já o inesperado com você e às vezes você foi despedido do emprego, houve alguma perda, algum problema de doença, de enfermidade. Saiba que nada é por acaso. Se você tem orado, se você tem se entregado nas mãos de Deus, é providência de Deus, porque nada nem ninguém tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua história, só Deus que tem. E o nosso Deus, Ele cumpre suas promessas por caminhos que a gente não entende, porque fora do formato que a gente acha que tem que ser, né? Ele cumpre da forma como Ele quer. Ele levou Maria para Belém, para cumprir a sua promessa que está lá em Miqueias, capítulo 5, no Velho Testamento. Capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Havia uma profecia que Jesus iria nascer em Belém, então Deus direciona José e Maria para Belém. E Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Em Josué, capítulo 21, versículo 45, Josué declara: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E a Deus cumpre a promessa. Jesus nasce de uma virgem, descendente de Abraão, Isaac, da linhagem de Davi, da tribo de Judá. E Deus já tinha feito uma aliança com Davi, Ele cumpre, né? Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, está escrito assim:
Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, Jesus, e estabelecerei o seu reino. Deus falando com Davi, este ficará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus falando para Davi, Deus cumpre suas promessas, né? E 2025 anos atrás, Jesus nasceu. E ele dividiu a história antes e depois de Jesus. Quando você compra um imóvel, quando você aprende, né, a ler, escrever, você coloca, né, que nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Ele dividiu a nossa história. Mesmo aquela pessoa que é ateu, quando vai comprar um imóvel, ele tem que declarar que ele está comprando no dia tal, né? Tantos anos após o nascimento de Jesus. Assim como Jesus dividiu a história, ele divide a minha e a sua história também. E ele quer fazer, assim como ele nasceu em Belém, ele também quer nascer no meu e no seu coração, quer fazer morada na nossa história, né? Agora a pergunta para mim e para você, há lugar para Jesus, há lugar para Jesus no seu coração. Nós temos lá que Lucas, capítulo 2, é um texto lindíssimo, né? Ele fala que o que acontece é que a Maria e José chegam em Belém, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Lucas 2, versículo 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitas vezes a gente está com o coração tão ocupado, tão cheio. A gente conheceu a Jesus, mas a gente vai ficando cheio de ansiedade com as coisas desse mundo, o nosso coração vai se esfriando, a gente vai se afastando. Um escritor, Tozer, ele disse que uma das piores tragédias que pode acontecer é a gente permitir que o nosso coração se encolha, se diminua e que não há espaço a não ser para nós mesmos. A gente só pensa na gente. É o individualismo, né, que tem crescido cada dia mais. Jesus transformou, dividiu a história e a gente precisa tomar uma posição, buscar Jesus. Você tem orado, você tem meditado nessa preciosa palavra que tanto nos ensina. Quando a gente faz isso, o inesperado acontece, coisas difíceis acontecem para nós, a gente entende que Deus está no controle, que nada pega Deus de surpresa. Maria e José, eles viram, né, que aquela situação mudaram, tiveram que ir para um outro lugar, e Jesus nasceu num outro lugar, numa situação tão difícil, mas não era César Augusto que tinha o poder, era Deus. E eu acho isso tremendo. Quando Paulo, né, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, Paulo, ele está num lugar, no mar, e ele está indo para Roma, e daí tem um naufrágio, e ele recebe a visita de um anjo que diz: não temas, você vai chegar em Roma, tem uma Roma para você chegar. Então eu não sei o momento que você está vivendo, seja de enfermidade, seja de luta, de traição, seja de desemprego. Deus ama e Ele vê você, busque a Deus, Ele se importa, Ele tem um propósito em todas as coisas, busque a Deus. De repente isso está acontecendo para você se firmar teus pés na presença do Senhor, busque a Ele, tem uma Roma para você chegar, em tudo Deus tem um propósito. Sim, eu creio. Maria e José foram de Nazaré para Belém, eu fui de Maringá para Jaboticabal, porque Deus tem um propósito. Paulo estava lá no meio do mar, mas Deus tinha um propósito. Você vai chegar em Roma, há uma Roma para você chegar, um propósito para você chegar. Deus esteja com você, tratando do seu coração, busque a Ele e peça a Ele orientação, e Ele vai mostrar o propósito dele para a sua vida, em nome de Jesus. Mesmo aquilo que você não entende, um dia vai fazer sentido. Amém? Um grande abraço para você. Fica com o nosso Deus soberano. E até a próxima, se Deus quiser.